A Bad Case of Stripes. Written and illustrated by David Shannon. Camilla Cream loved lima beans, but she never ate them. All of her friends hated lima beans, and she wanted to fit in. Camilla was always worried about what other people thought of her. Today she was fretting even more than usual. It was the first day of school, and she couldn't decide what to wear. There were so many people to impress. She tried on 42 outfits, but none seemed quite right. She put on a pretty red dress and looked in the mirror. Then she screamed. Her mother ran into the room and she screamed too. "Oh my heavens," she cried. "You're completely covered with stripes." This was certainly true. Camilla was striped from head to toe. She looked like a rainbow. Mrs. Cream felt Camilla's forehead. "Do you feel all right?" she asked. "I feel fine," Camilla answered. "But just look at me." "You get back in bed this instant," her mother ordered. "You're not going to school today." Camilla was relieved. She didn't want to miss the first day of school, but she was afraid of what the other kids would say. And she had no idea what to wear with those crazy stripes. That afternoon, Dr. Bumble came to examine Camilla. "Most extraordinary," he exclaimed. "I've never seen anything like it. Are you having any coughing, sneezing, runny nose, aches, pains, chills, hot flashes, dizziness, drowsiness, shortness of breath, or uncontrollable twitching?" "No," Camilla told him. "I feel fine." "Well then," Dr. Bumble said, turning to Mrs. Cream, "I don't see any reason why she shouldn't go to school tomorrow. Here's some ointment that should help clear up those stripes in a few days. If it doesn't, you know where to reach me." And off he went. The next day was a disaster. Everyone at school laughed at Camilla. They called her Camilla Crayon and Night of the Living Lollipop. She tried her best to act as if everything were normal, but when the class said the Pledge of Allegiance, her stripes turned red, white, and blue, and she broke out in stars. The other kids thought this was great. One yelled out, "Let's see some purple polka dots!" Sure enough, Camilla turned all purple polka dotty. Someone else shouted, "Checkerboard!" And a pattern of squares covered her skin. Soon everyone was calling out different shapes and colors, and poor Camilla was changing faster than you can change channels on a TV. That night, Mr. Harms, the school principal, called. "I'm sorry, Mrs. Cream," he said. "I'm going to have to ask you to keep Camilla home from school. She's just too much of a distraction, and I've been getting calls from the other parents. They're afraid those stripes may be contagious." Camilla was so embarrassed. She couldn't believe that 2 days ago everyone liked her. Now, nobody wanted to be in the same room with her. Her father tried to make her feel better. "Is there anything I can get you, sweetheart?" he asked. "No, thank you," sighed Camilla. What she really wanted was a nice plate of lima beans. But she had been laughed at enough for one day. Well, I see," Dr. Bumble mumbled when Mr. Cream phoned the next day. "I think I'd better bring in the specialists. We'll be right over." About an hour later, Dr. Bumble arrived with 4 people in long white coats. He introduced them to the Creams. "This is Dr. Grop, Dr. Sponge, Dr. Cricket, and Dr. Young." Then the specialists went to work on Camilla. They squeezed and jabbed, tapped and tested. It was very uncomfortable. "Well, it's not the mumps," concluded Dr. Grop. "Or the measles," said Dr. Sponge. "Definitely not chicken pox," put in Dr. Cricket. "Or sunburn," said Dr. Young. "Try these," said the specialists. They each handed her a bottle filled with different colored pills. "Take one of each before bed," said Dr. Grop. Then they filed out the front door, followed by Dr. Bumble. That night, Camilla took her medicine. It was awful. When she woke up the next morning, she did feel different. But when she got dressed, her clothes didn't fit right. She looked in the mirror, and there, staring back at her, was a giant, multicolored pill with her face on it. Dr. Bumble rushed over as soon as Mrs. Cream called. But this time, instead of the specialists, he brought the experts. Dr. Gourd and Mr. Mellon were the finest scientific minds in the land. Once again, Camilla was poked and prodded, looked at, and listened to. The experts wrote down lots of numbers. Then they huddled together and whispered. Dr. Gourd finally spoke. "It might be a virus," he announced with authority.
Suddenly, fuzzy little virus balls appeared all over Camilla. Or possibly some form of bacteria, said Mr. Melon. Out popped squiggly little bacteria tails. Or it could be a fungus, added Dr. Gourd. Instantly, Camilla was covered with different colored fungus blotches. The experts looked at Camilla, then at each other. We need to go over these numbers again back at the lab, Dr. Gourd explained. We'll call you when we know something. But the experts didn't have a clue, much less a cure. By now, the TV news had found out about Camilla. Reporters from every channel were outside her house, telling the story of the bizarre case of the incredible changing kid. Soon, a huge crowd was camped out on the front lawn. The Creams were swamped with all kinds of remedies from psychologists, allergists, herbalists, nutritionists, psychics, an old medicine man, a guru, and even a veterinarian. Each so-called cure only added to poor Camilla's strange appearance until it was hard to even recognize her. She sprouted roots and berries and crystals and feathers and a long furry tail, but nothing worked. One day, a woman who called herself an environmental therapist claimed she could cure Camilla. Close your eyes, she said. Breathe deeply and become one with your room. I wish you hadn't said that, Camilla groaned. Slowly, she started to melt into the walls of her room. Her bed became her mouth. Her nose was a dresser, and 2 paintings were her eyes. The therapist screamed and ran from the house. What are we going to do? Cried Mrs. Cream. It just keeps getting worse and worse. She began to sob. At that moment, Mr. Cream heard a quiet little knock at the front door. He opened it, and there stood an old woman who was just as plump and sweet as a strawberry. Excuse me, she said brightly, but I think I can help. She went into Camilla's room and looked around. My goodness, she said with a shake of her head. What we have here is a bad case of stripes. One of the worst I've ever seen. She pulled a container of small green beans from her bag. Here, she said. These might do the trick. Are those magic beans? Asked Mrs. Cream. Oh my, no, replied the kind old woman. There's no such thing. These are just plain old lima beans. I'll bet you'd like some, wouldn't you? She asked Camilla. Camilla wanted a big, heaping plateful of lima beans more than just about anything, but she was still afraid to admit it. Yuck, she said. No one likes lima beans, especially me. Oh dear, the old woman said sadly. I guess I was wrong about you. She put the beans back in her bag and started toward the door. Camilla watched the old woman walk away. Those beans would taste so good, and being laughed at for eating them was nothing compared to what she'd been going through. She finally couldn't stand it. Wait, she cried. The truth is, I really love lima beans. I thought so, the old woman said with a smile. She took a handful of beans and popped them into Camilla's mouth. Mmm, said Camilla. Suddenly, the branches, feathers, and squiggly tails began to disappear. Then the whole room swirled around. When it stopped, there stood Camilla, and everything was back to normal. I'm cured, she shouted. Yes, said the old woman. I knew the real you was in there somewhere. She patted Camilla on the head. Then she went outside and vanished into the crowd. Afterward, Camilla wasn't quite the same. Some of the kids at school said she was weird, but she didn't care a bit. She ate all the lima beans she wanted, and she never had even a touch of stripes again. Caso grave de listras. Escrito e ilustrado por David Shannon. Camila Nata adorava vagins, mas ela nunca as comia. É que todos os amigos dela odiavam esse legume, e ela não queria que eles pensassem que ela fosse diferente. Camila se preocupava muito com o que os outros podiam pensar dela. Um dia, ela pareceu ainda mais aflita. Era o primeiro dia de aula, e ela não sabia como se vestir. Tantas pessoas que ela queria impressionar. Camila experimentou 42 roupas diferentes, mas nenhuma agradou. Ela vestiu um lindo vestido vermelho e olhou-se no espelho. Foi aí que deu um grito de pavor.
A mãe dela entrou correndo no quarto e também gritou assustada. Minha nossa! Disse. Você está cheia de listras! Quanto a isso, não havia dúvida. Camila estava listrada da cabeça aos pés. Parecia um arco-íris. Dona Nata colocou a mão na testa de Camila para ver se a menina tinha febre. Você está se sentindo bem? Perguntou. Estou, respondeu Camila. Mas olha para mim. Volte já para a cama, ordenou a mãe. Hoje você não vai à escola. Camila ficou mais aliviada. Ela não queria faltar no primeiro dia de aula, mas tinha medo das reações das outras crianças. Além do que ela não tinha a menor ideia de que roupa iria combinar com aquelas listras horríveis. Naquela mesma tarde, o doutor Tropeço veio examinar Camila. Muito interessante! Exclamou. Nunca vi nada parecido com isso. Você tem tossido, aspirado, seu nariz está escorrendo, sente alguma dor, calafrios, onda de calor, tontura, sonolência, falta de ar ou espasmos incontroláveis? Não, disse Camila. Eu estou me sentindo muito bem. Bem, nesse caso, disse o doutor Tropeço voltando-se para Dona Nata. Não vejo nenhuma razão que a impeça de ir à escola amanhã. Aqui está uma pomada que vai clarear essas listras em poucos dias. Se não funcionar, a senhora sabe onde pode me encontrar. E foi-se embora. O dia seguinte foi um desastre. Todos riram quando viram Camila. Começaram a chamá-la de Camila Listrada e Doce de Listras. Ela fez de tudo para agir como se nada estivesse acontecendo. Mas quando a classe foi cantar o hino nacional, as listras de Camila ficaram vermelhas, brancas e azuis, e seu corpo encheu-se de estrelas. As outras crianças acharam aquilo fantástico. Uma delas gritou, que tal algumas bolinhas roxas? E imediatamente Camila ficou coberta de bolinhas roxas. Uma outra criança berrou, tabuleiro de xadrez, e a pele da menina ficou toda quadriculada. Então, cada uma gritava uma forma e uma cor diferentes. E a pobre Camila mudava de estampa mais rápido que quando você troca de canais de TV. Naquela noite, o diretor da escola, seu Danilo, telefonou. Queria me desculpar, Dona Nata, disse. Devo pedir-lhe para não mandar a Camila para a escola. Ela distrai muito as outras crianças. Além disso, tenho recebido telefonemas de vários pais e alunos. Eles têm medo de que as listras sejam contagiosas. Camila ficou tão envergonhada. Era difícil de acreditar que 2 dias antes, todos ainda gostavam dela. Agora ninguém queria ficar na mesma sala em que ela estivesse. Seu pai tentou animá-la. Você quer que eu faça alguma coisa para você, querida? Perguntou. Não, obrigada, suspirou Camila. Na verdade, o que ela realmente queria era um bom prato de vagens, mas já tinham zombado muito dela. Bem, pois é, estou vendo, resmungou o doutor Tropeço. Quando seu neta telefonou no dia seguinte. Acho melhor levar alguns especialistas comigo. Chegamos aqui há pouco. Cerca de 1 hora depois, o doutor Tropeço chegou acompanhado por 4 pessoas, vestidas com longos aventais brancos. Ele os apresentou a Camila e a seus pais. Estes são os doutores Grog, Esponja, Grilo e Novato. Em seguida, os especialistas começaram a examinar a Camila. Eles a apertaram e beliscaram, deram-lhe palmadinhas e fizeram testes. Foi muito desagradável. Bem, não é cachumba, concluiu o Dr. Grog. Nem sarampo, afirmou o Dr. Esponja. Também não é catapora, anunciou o Dr. Grilo. Muito menos queimaduras de sol, declarou o Dr. Novato. Tome isto, disseram os especialistas. Cada um deles deu-lhe um frasco com comprimidos de várias cores. Tome um comprimido de cada frasco antes de dormir, disse o Dr. Grog. Depois, saíram em fila indiana pela porta da sala, acompanhados pelo Dr. Tropeço. Nessa noite, Camila tomou os remédios. Foi horrível. Ao acordar no dia seguinte, sentiu-se diferente. Mas quando começou a se vestir, as roupas pareciam ter mudado de tamanho. Quando se olhou no espelho, viu um comprimido gigante, cheio de cores diferentes, e que tinha exatamente seu rosto. Dr. Tropeço veio correndo assim que recebeu o telefonema de Dona Nata. Mas desta vez, em vez de 2 especialistas, o médico veio acompanhado pelos peritos. Dr. Comboco e Sr. Meleão eram os cientistas mais competentes do país.
Mais uma vez, Camila foi cutucada e apalpada, examinada e auscultada. Os peritos anotavam uma porção de números. Depois eles se afastaram um pouco e começaram a discutir, cochichando. O Dr. Kumbuka finalmente tomou a palavra. Talvez seja uma virose, anunciou com autoridade. De repente, vírus em forma de bolinhas eriçadas apareceram em todo o corpo de Camila. Ou talvez algum tipo de bactéria, disse seu melão. E aí brotaram na pele da menina bactérias com ravinhos torcidos. Ou então algum tipo de fungo, acrescentou o Dr. Kumbuka. No mesmo instante, Camila cobriu-se de manchas de fungos de várias cores diferentes. Os peritos primeiro olhavam para Camila, em seguida se entreolhavam. Precisamos refazer os cálculos em nosso laboratório, explicou o Dr. Kumbuka. Quando tivermos mais informações, entraremos em contato. Mas os peritos não tinham a menor ideia do que poderia ser essa doença, e muito menos de como curá-la. Foi então que os jornalistas da televisão descobriram o caso de Camila. Os repórteres de todos os canais de TV se instalaram em frente à sua casa para contar a história. O estranho caso da menina furtacor. Rapidamente, uma multidão de curiosos acampou no gramado em frente da casa. Os pais de Camila começaram a receber os mais diversos tipos de remédios enviados por psicólogos, alergistas, herboristas, nutricionistas, médiums, um belo curandeiro, um guru e até mesmo por um veterinário. Cada um dos supostos remédios simplesmente acrescentava mais estranheza às feições já maltratadas de Camila, o que a tornava quase irreconhecível. Em seu corpo brotaram raízes e frutinhas, cristais e penas, e por fim, uma cauda longa e peluda. Mas nenhum dos remédios fazia efeito. Um dia, uma mulher que se apresentou como sendo terapeuta ambiental afirmou que podia curar Camila. Feche os olhos, disse ela. Respire profundamente e imagine que você e seu quarto formam um único ser. Você não devia ter dito isso, reclamou Camila. Pouco a pouco, ela começou a fundir-se com as paredes de seu quarto. A cama passou a ser sua boca, a cômoda virou seu nariz, e 2 quadros eram agora seus olhos. A terapeuta deu um grito de pavor e saiu correndo. O que vamos fazer? Exclamou Dona Nata soluçando. Você está cada vez pior. Foi então que seu Nata ouviu uma leve batida na porta. Quando abriu, lá estava uma velhinha rechonchuda e que transbordava de gentileza. Desculpe-me, disse sorridente. Eu acho que posso ajudá-los. Foi ao quarto de Camila e observou tudo com muita atenção. Nossa, disse balançando a cabeça. O que temos aqui é um caso grave de listras. Um dos piores que já vi. Tirou então um pequeno pote de vagens de sua bolsa. Como é isto? Disse ela. Você vai se sentir melhor. São vagens mágicas? Perguntou Dona Nata. Não, nada disso, respondeu a boa velhinha. Isso não existe. Estas são baixas comuns da feira. Tenho certeza de que você quer experimentá-las, não quer? Perguntou a Camila. Camila estava morrendo de vontade de comer um prato cheinho de vagens, mas tinha medo de reconhecer. Credo, disse ela. Ninguém gosta de vagens, muito menos eu. Pois então, minha querida, disse a velhinha com voz triste. Eu acho que com você eu me enganei. Colocou o pote de vagens de volta na bolsa e começou a andar em direção à porta. Camila observou a velhinha afastar-se. Aquelas vagens pareciam deliciosas. Além do mais, mesmo se zombassem dela, não tinha importância. Ela já tinha passado por tanta zombaria. E finalmente, Camila não resistiu. Espere, gritou. Para dizer a verdade, eu adoro vagens. Foi o que eu pensei, disse a velhinha sorrindo. Ela pegou um punhado de vagens e jogou-as na boca de Camila. Murmurou Camila. De repente, galhos, penas e ravinhos torcidos começaram a desaparecer. Em seguida, todo o quarto começou a girar. Quando parou, lá estava Camila, de pé, e todo ao redor tinha voltado ao normal. Sarei! Gritou a menina. Sim, disse a velhinha. Eu tinha certeza de que a verdadeira você estava lá, em algum lugar.
Ele acariciou os cabelos de Camila. Depois saiu, desaparecendo no meio multidão. Desde então, Camila mudou muito. Alguns de seus coleguinhas de escola dizem que ela ficou muito estranha, mas ela não se importa nem um pouco. Ela come vagem sempre que tem vontade, e as listras nunca mais apareceram.